Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Você pode, obrigado, ficar de pé mais um minutinho, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11. E você acompanha comigo a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Um texto muito conhecido dos irmãos, né? Mas hoje Deus quer falar aos nossos corações mais uma vez através desta palavra. Amém? Lucas capítulo 5, versículos de 1 até ao versículo 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai-vos a rede para pescar. E respondeu-lhe Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajuntar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pode assentar. Eu coloquei para essa palavra aqui nessa noite, irmãos, um título que diz: Deus tem propósito em tudo. Amém? Deus, Ele tem propósito em tudo na nossa vida. Nada na nossa vida acontece por acaso. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus tem propósito para tudo. Fique ligado, porque nada da nossa vida acontece por acaso. Amém, irmãos? Amém? Vamos trabalhar um pouquinho nesse texto, né, com esse tema, porque Deus, Ele tem propósito. E em cima desse tema, em cima dessa palavra, eu queria te fazer uma pergunta. E você responde para você mesmo. Por que Jesus entrou no barco, irmãos? Você já parou para pensar? Por que Jesus entrou no barco? E a resposta é bem simples. Eu espero que você concorde comigo. Jesus entrou no barco, irmã Vera, Jesus entrou no barco porque o barco estava vazio. Jesus entrou no barco porque o barco estava vazio. Você parou para pensar nisso? Você já pensou nisso?
Porque se o barco estivesse cheio, se o barco estivesse transbordando de peixes, Jesus, ele não teria a oportunidade de entrar no barco, irmãos. E assim é a nossa vida. Coloca a sua vida agora como um barco, que Jesus entrou, que Jesus alcançou, porque foi permitido, você permitiu que ele entrasse. E nada na nossa vida acontece por acaso. Você conhece bem essa história. E você sabe que Pedro, ele era pescador. Pescador profissional. Não era um amador. Segundo a história, Pedro, o pai de Pedro era pescador. E ele cresceu na beira do mar, na beira da praia, conhecendo todos vamos falar assim, as oportunidades de pescar. Não é assim, Felipe, o que acontece? O pai dele era pescador, ele cresceu junto do pai, andava junto com o pai e aprendeu toda a expertise da pesca. Então, nesse dia aqui, o que aconteceu? Nesse dia aqui, e a gente usa esse termo, né? Nesse dia aqui, Pedro sabia que o mar estava para peixe. Irmãos, estamos falando de uma pessoa, não amador como eu e você. Tem pescador profissional aqui? Acho que não, né? Mas tem uma noção, né? Quem? Jair? Jair? Então, o Jair, o Felipe falou o Jair, vamos usar o Jair como exemplo. O Jair não sai para o mar, irmãos, sem ele ter a plena certeza que o mar está para peixe. E assim, Jair, foi com Pedro. E assim foi com Pedro e com seus amigos. Pedro tinha um compromisso de abastecer a sua família, abastecer a sua despensa. E como ele era um pescador profissionalmente falando, ele também fazia a sua despesa com a venda dos peixes. Amém? Ele fazia também as suas despesas com a venda do peixe. Então Pedro sabia exatamente que nessa noite, naquela noite, era a noite em que o mar estaria para peixe. E ele, como pescador, ele tem várias coordenadas, né? Um navegador, eu servi 1 ano e meio da Marinha, eu aprendi algumas coisas de navegação, de borete, bombordo e várias outras técnicas. Você aprende. Até um assobio do vento, você sabe que vem um sudoeste ou não. Você aprende a navegação. Igual o piloto de uma aeronave. Ele aprende a técnica, ele aprende como manusear o equipamento que ele está lidando. Irmãos, Pedro naquela noite, e o texto diz que ele passou a noite toda tentando pescar, né? Então quem pesca, né, Jair? Geralmente quem pesca, que é o profissional, ele pesca a que hora, irmãos? É na noite, é na madrugada. Porque na madrugada a água está tranquila. Na madrugada a água está mais fresca. Na madrugada, os cardumes, com a temperatura da água, eles ficam mais à vontade e talvez mais expostos. A lua favorece. São várias técnicas que o profissional da pesca conhecia e sabia. E não só ele sabia. As pessoas que rodeavam Pedro, as pessoas que estavam com Pedro também sabiam que ele tinha, pastor Augusto, o conhecimento. Ele tinha o conhecimento. Ele não era nenhum aventureiro. E naquela noite, Pedro se ajeitou, chamou os amigos, preparou a rede, preparou a embarcação, porque aquela noite era noite de pesca.
E Pedro falou com a esposa assim, porque Pedro era casado, irmãos, que ele tinha uma sogra, né, Felipe? Pedro falou com a esposa assim: meu bem, hoje é dia que eu vou pescar. Não, já sei. E a sogra de Pedro falando, conjecturando aqui, né? A sogra de Pedro falou assim: cuidado com o mar, hein? Cuidado, meu filho, meu sogro, meu genro. Cuidado. Quando você chegar lá, me passa um zap para saber se chegou bem. Se fosse hoje, seria assim, né? É tudo no zap. E Pedro saiu para pescar naquela noite, porque ele tinha um compromisso com a família e tinha um compromisso no comércio, no vilarejo e aonde ele frequentava. Eu tinha um tio lá em Vassouras que ele era comerciante. No passado dizia mercearia, né? Hoje fala supermercado, rede de sei o quê, rede de sei o quê. Antigamente era mercearia. E o meu tio, toda terça-feira e toda quinta-feira, ele descia para o Ceasa para abastecer, para fazer compra, para colocar na sua mercearia, na sua quitanda. Então ele descia na terça-feira, e as pessoas da cidade, e as pessoas de Vassouras, e o hospital e outros locais que ele abastecia, sabia que na quarta-feira tinha verdura e tinha fruta fresca. Na quinta-feira, ele fazia a mesma coisa, preparava o caminhão, preparava os caixotes, preparava a lona por causa da chuva e descia para o Ceasa. E as pessoas sabiam que na sexta-feira teria de manhã verdura, legumes frescos. As pessoas acabam entrando e conhecendo um pouquinho da nossa rotina, da nossa jornada. E com Pedro não era diferente. Se fosse hoje, o mar de Angra estaria esperando ele chegar, com um caminhão com peixe para vender no dia seguinte. Mas pensem vocês agora, que frustração não foi para Pedro e para os seus amigos. E o texto diz ainda que existia próximo outro barco. Não é isso? Existia próximo à praia outro barco. Imagina agora para Pedro e seus amigos a frustração que foi dele não conseguir pegar nenhum peixe, irmãos. Ele não pescou nenhum peixe. E não é que o mar não estava para peixe, o peixe estava no mar. Mas agora chegou Jesus com o seu propósito de alcançar a vida de Pedro, os seus amigos e aquela multidão. Deus, Ele tem os seus propósitos na minha vida e na sua vida. E eu venho entendendo isso a cada dia. E eu venho caminhando nisso a cada dia. E a Rosângela que está aqui sabe muito bem do que eu estou falando. E você também sabe. Deus tem propósito para tudo. E nós precisamos entender isso. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, a gente não sofre. A gente aceita, entra de cabeça, né, Rosângela? E vai dando glória a Deus. Deus tem propósito para tudo em nossa vida. E você quer ver como fica mais fácil? Começa a glorificar. Deus, a porta está fechada. Deus, a doença está batendo. A enfermidade está aí. O diagnóstico é de morte. Mas eu continuo crendo na sua palavra. Porque eu sei que o Senhor não trabalha em vão. Amém, amém, irmãos? Deus não trabalha em vão.
Quando nós entendemos o propósito do Senhor na nossa vida, fica bem mais fácil. E a gente entra no propósito, e a gente entra na luta, e a gente sai vitorioso. Porque esse é um dos objetivos. Te fortalecer, te animar, aumentar a sua fé e te fazer prosseguir. Algumas pessoas me disseram assim: Marcelo, você tinha tudo para estar parado dentro de casa, né? Falei: sim, mas eu entendi o propósito. Eu entendi o propósito. Estou vivendo debaixo do propósito. E a tendência do ser humano, a primeira ação é reclamar, é murmurar e questionar Deus. Nós queremos questionar o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o médico dos médicos, o que tem poder de dar vida, o que tem poder de dar morte. Nós queremos questionar. Por que o povo do deserto padeceu 40 anos, irmãos? Por quê? Porque não entendeu o propósito. Não entendeu o propósito. E se deixasse, se permitisse, irmã Geusa, eles queriam voltar para o Egito para comer cebola. Porque não entendeu o propósito. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. E Deus trata cada um de acordo com a sua necessidade. Você sabe por quê o filho pródigo, ele pediu parte da sua herança e saiu? Porque ele estava dentro da casa do pai e não entendeu o propósito. Você sabe por que o filho que ficou reclamou do irmão que estava voltando? Porque estava dentro da casa do pai e não entendeu o propósito. E aonde eu tenho ido, eu já passei por mais de 10 igrejas. No feriado agora de 7 de setembro, eu estava lá em Teresópolis, numa igreja, testemunhando do que Deus fez na minha vida. Eu entendi o propósito. Eu entendi o propósito. E o propósito do Senhor, irmãos, o mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Os seus bens vai ficar aí. A sua casa vai ficar aí. Mas Deus quer que você, mesmo na adversidade, e a adversidade faz a gente chorar. E a adversidade, ela dói. E a adversidade, ela machuca. Mas Deus quer que você entenda que mesmo na adversidade, Ele caminha lado a lado contigo. Não te deixa para trás. Sabe e conhece exatamente o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Ele sabe. E nessa adversidade, você, em nome de Jesus, vai sair mais forte do que você imagina. Nessa adversidade, você, em nome de Jesus, vai alcançar novas vidas. Nessa adversidade, em nome de Jesus, você já é mais do que vencedor pelo sangue que foi derramado na cruz a seu favor. Se a porta fechou, irmãos, dá glória a Deus. Se a doença chegou, irmãos, dá glória a Deus. Se não é do seu jeito, conforme você pensou, conforme você planejou, dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar através da sua vida. Deus quer te usar. Entenda bem isso.
Deus quer te usar mesmo em meio às lutas, em meio às provas. Ele quer que você seja a boca dele, aonde quer que você chegar, aonde quer que você pisar. Eu tenho dito que nem sempre Deus vai curar, mas o propósito de alcançar e nos dar a vida eterna, Ele quer. Eu tenho dito que Deus é Deus de milagre, e continuo afirmando que Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, o meu socorro bem presente no dia da angústia. A palavra do Senhor não mudou porque você está sofrendo. A palavra do Senhor não mudou porque você está com dor. A palavra do Senhor, ela não mudou porque as coisas não saíram conforme você queria, ou conforme você pensava. A palavra do Senhor, ela é a mesma. Ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos, irmãos, entender o propósito de Deus na nossa vida. E precisamos caminhar conforme a palavra. Precisamos caminhar conforme a palavra. E eu vi um podcast que o entrevistador perguntou para o pastor: pastor, qual que é a melhor igreja para eu seguir? E o pastor respondeu: aquela que se aproxima da palavra, aquela que está mais perto da palavra, mesmo que seja distante da sua casa. É verdade ou não é? Nós precisamos viver e andar na palavra. Aí nós vamos entender que Deus não trabalha em vão, e para tudo tem um propósito. E sabe o que Jesus fez aqui? Jesus fez o seguinte, todos os cardumes aí, todos os peixes aí, hoje eu tenho um propósito na vida de Simão Pedro. Quero alcançar a vida dele, quero alcançar outras vidas. Então escuta bem a minha ordem: nenhum peixe hoje caia na rede de Pedro. Sabe por quê? Por causa do propósito. Porque se cai um peixe, 2 peixes, ou 3 peixes, ou meia dúzia de peixes, o pastor Augusto, Pedro dizia assim: isso aqui eu consigo me safar. Eu não vou conseguir atender toda a população, o mercado, o comércio, mas para minha casa eu fiz. Para minha casa não vai faltar. Com essa meia dúzia aqui de peixe que eu peguei, eu consigo já chegar lá e pagar minha conta da Light, minha conta da luz, a minha água. Mas Deus não permitiu, porque Deus tinha o seu propósito. E quando Deus está nesse negócio, irmãos, Ele vai parar. Ele vai parar o mar. Ele vai mover o que for necessário para alcançar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar a mim, Ele quer se revelar a você. Agora, chega os pescadores na praia, é o que o texto diz aqui. Alguns já tinham descido do barco, não é isso? E outros já estavam até lavando a rede. Imaginem vocês o clima de insatisfação e de frustração. Imagina o deboche. Ué, Pedro, você não é o cara? Você que eu conheço de pesca, não sou eu. É o Jair, não sou eu. O que aconteceu, Pedro? O que aconteceu? E o nosso compromisso?
que nós tínhamos. Em cima do compromisso que eu firmei com você, eu tenho outras pessoas para poder suprir, porque nós fizemos um compromisso. E o que Pedro não esperava, irmãos, é que naquele dia não ia ter peixe. Madrugada dentro, lançando a rede, puxando a rede, e nada pescava. O que Pedro não esperava é que nesse dia ele ia se deparar, se encontrar com aquele que conhece as nossas necessidades. O que Pedro não esperava é que ele ia se deparar com aquele que sabe de todas as coisas. E esse Deus que sabe de todas as coisas, Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele conhecia a necessidade de Pedro, ele sabia que Pedro naquela noite precisava pescar, precisava cumprir com suas obrigações, com seus compromissos, ele sabe. Mas nós que não entendemos o propósito, vamos dizer assim, e agora? O que eu faço, Vera? Eu estou desesperado. Gente, não podia dar errado. Era noite de pesca, o mar era para ter dado peixe. Nós não falamos assim, irmã Geusa? O que aconteceu, Senhor? Usamos o nome do Senhor. Senhor, o que aconteceu? Isso não poderia ter acontecido. E nós devemos falar assim, Senhor, o Senhor é que governa a meu favor. Se não aconteceu, é porque o Senhor está no controle. É o Senhor que sabe de tudo. Quando Jesus falou para Ezequiel, Ezequiel, pode ter vida aí no meio desses ossos, esses ossos sequíssimos? Ezequiel respondeu o que, irmãos? Senhor, Tu é que sabes. Tu é que sabes. Nós não sabemos de nada, irmãos. E eu tenho dito nos meus testemunhos que a nossa vida, ela é uma caixinha de surpresa, né? Hoje você levanta bem, hoje você está bem, e depois chega um resultado que não é do nosso agrado, chega um resultado que nós não gostaríamos, aconteceu algo que nós não imaginávamos que ia acontecer, e as pessoas perguntam para mim, Raul, Marcelo, por que com você? Por que com você? E a minha resposta é porque Deus permitiu. Foi assim que Ele quis, foi assim que Ele fez, e foi assim que Ele está fazendo. Senhor, Tu é que sabes de todas as coisas. Eu não sei de nada, nós não sabemos de nada. Mas Jesus entrou no barco porque o barco estava vazio. E Jesus chegando na praia, em outros textos, em outras versões, ele pede para entrar no barco e pede para afastar o barco um pouquinho da praia, porque ele tinha o objetivo dali também de falar da sua palavra. Tá? A sua necessidade, irmãos, ela vai ser atendida, tá? Mas a palavra do Senhor nós não podemos deixar de semear. Amém? A sua necessidade Deus vai atender. Na hora dele, no tempo dele. Ele sabe já a sua necessidade. Mas a sua palavra não pode deixar de ser anunciada. E Jesus agora ele entra no barco
e ele pede para entrar no barco, e ele anuncia da sua palavra para aquela multidão. Mas como Deus tinha um propósito com Pedro, agora ele vira e fala assim: Pedro, agora leva o barco um pouquinho para águas profundas. E conjecturando aqui, Jesus falou assim: porque agora eu tenho um profundo contigo. Agora eu tenho um mistério contigo. Não aqui no raso. É o profundo, é o mistério. E Simão Pedro obedeceu. Imagina aqui que já era dia, o sol já estava quente, não é isso? Tudo contrário, né, Jair, para pescar, né? Tudo contrário para pescar. Água já agitada, as pessoas se banhando. Naquela época não tinha jet ski não, né, Felipe? Então o mar no dia seguinte, ele não estava para peixe. O mar no dia seguinte não estava para peixe. E Pedro agora, entendendo o propósito, Rosângela, ele falou assim: Senhor, o pescador que sou eu, hein? Deixa bem claro aqui, você é filho de pescador, você é filho de carpinteiro. Você é filho de carpinteiro. O profissional aqui da pesca sou eu. Mas, em obediência à sua palavra, olha o mistério, irmãos. Precisamos andar e viver a palavra do Senhor. Precisamos, Cadu, viver o que nós estamos cantando. Precisamos andar em concordância com a palavra. Porque a palavra, ela é o nosso sustento, ela é o nosso alimento, e ela tem a ação de nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, de posse da tua palavra, porque a palavra me diz que eu sou mais que vencedor. Por isso que é fácil eu falar assim: doutor, eu já fui curado. É fácil eu falar isso, porque a palavra me diz que em todas essas coisas, eu e você já somos mais do que vencedores. E sobre a nossa vida não vale encantamento. O diagnóstico de morte é Deus é aquele que tem a última palavra. Porque eu sabemos em quem nós temos crido. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Senão o diagnóstico vai nos matar. O resultado vai nos colocar no chão. A nossa mente precisa estar cativa ao trono da graça do Senhor. Senão nós seremos levados, irmãos. Senão nós seremos levados para todos os lados. E não vamos chegar a lugar nenhum. Mas Pedro aqui, ele entendeu o propósito. Ele entendeu a palavra. E ele diz aqui agora, Senhor, em obediência à tua palavra, eu vou jogar a rede ao mar. Em obediência à tua palavra. Na verdade, Pedro não sabia o resultado. Não é verdade? E a fé é assim, né, irmãos? Quem anda pela fé não sabe o resultado, mas sabe que Deus vai fazer alguma coisa, há de fazer alguma coisa. O que Ele vai fazer a gente não sabe. Isso é viver pela fé.
é confiar que Deus vai fazer, do jeito dele, na hora dele, no momento certo, que ele entender que deve ser feito. Essa semana eu conversei com uma senhora de uma cidade aqui, próxima aqui, com câncer. E ela me falou assim: Presbítero Marcelo, ontem foi a minha última sessão de quimioterapia. E eu estou crendo que eu estou curado. A médica pediu para eu fazer agora o exame, eu esqueci o nome agora, PET scan. O médico pediu para eu fazer agora o PET scan daqui a 30 dias. Porque daqui a 30 dias, todo o efeito da quimioterapia já saiu do meu organismo, do meu corpo. Então, eu vou saber exatamente como está agora o meu estado de saúde. E eu perguntei para ela: e como você está se sentindo? E ela me disse assim: estou totalmente crendo que Deus já liberou a minha cura. Essa senhora, ela não é evangélica, mas chegou para mim o contato dela. Vocês estão entendendo o propósito? Dessas 19 pessoas que eu tenho acompanhado, quatro delas já foram a óbito. Mais um rapaz semana passada foi a óbito. Mandando mensagem para ele não responde, mandando mensagem para ele não responde. E eu acionei um colega meu, Marcelo, que faleceu tem 2 dias. Voltou para a igreja, se reconciliou com o Senhor. Falei: ai, o propósito foi alcançado. O propósito foi alcançado. Nós precisamos viver debaixo do propósito. Nós precisamos viver debaixo da palavra. Porque é na palavra, na fé em Cristo Jesus, que nós vamos alcançar o que Deus planejou para as nossas vidas. E veremos os resultados. E as pessoas verão e conhecerão o Deus que você serve. Através da sua diversidade, através da sua dor, através das suas lágrimas, as pessoas verão quem é o Deus que tem a última palavra. E Simão Pedro disse aqui: Senhor, debaixo da tua palavra eu lanço a rede. E eu quero dizer para você, irmãos, debaixo da palavra do Senhor, adore. Debaixo da palavra do Senhor, busque Ele em primeiro lugar. Debaixo da palavra do Senhor, cante louvores. Debaixo da palavra do Senhor, se renda aos pés dele. Porque certamente, Ele virá te socorrer. Viva o propósito do Senhor. Entenda isso. Entenda isso. E Simão Pedro lançou a rede. E o texto diz aqui que o volume de peixe foi tão... Uma palavra que eu gosto muito de usar, né? O volume de peixe foi tão sobrenatural, né, Rosângela? Foi tão sobrenatural que eles não conseguiam, Sueli, puxar a rede. O volume de peixe, Felipe, foi tão sobrenatural
que a embarcação quase foi a pique. Embarcação a pique, embarcação que quase vira, né, Jair? Devido o sobrenatural do Senhor, devido o sobrenatural do Senhor na vida de Pedro e dentro do propósito que ele tinha definido. E o texto diz no início que existia o quê, irmãos? Outro barco. Eu falei que o barco aqui significa a nossa vida, né? Jesus entrou no barco porque o barco estava vazio. E o outro barco, que estava próximo, Cadu, chegou para ajudar. O outro barco, talvez as pessoas disseram assim, gente, que negócio é esse? É essa hora do dia, pastor? O mar jogando peixe para fora assim? Isso é o sobrenatural do Senhor. Não é, Renan? As pessoas se admiravam, as pessoas ficaram perplexas, surpresas pelo que Deus fez. E eu quero te dizer nessa noite que Ele não só fez, mas Ele continua fazendo. Jesus entrou no barco, irmãos, porque o barco estava vazio. E muitas das vezes, nós estamos dentro da casa do Pai e estamos vazios, sem perspectiva. Sem perspectiva, porque com o Senhor, nós teremos dias melhores. Um mundo tão caos, mas com o Senhor nós teremos dias melhores. Conforme eu falei, não importa a sua condição, a palavra do Senhor é a mesma. E o Senhor, Ele nos diz, Solange, que Ele tem vida e vida em abundância. Então não é uma vida comum, não é uma pesca comum, agora é uma pesca sobrenatural. Porque agora Jesus entrou no barco. E quando Jesus entra no barco, quando Jesus entra na nossa causa, quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, se prepare, porque o sobrenatural vai acontecer. Eu não sei o que é, eu não sei o que você precisa, mas eu quero te dizer, deixa Jesus entrar e fazer e conduzir conforme Ele quer, porque Ele tem propósito. E essa semana eu conversei com a secretária do nosso diretor mundial. E ela falou comigo assim, Marcelo, avisa o motorista que eu vou descer essa semana, achando que eu estou trabalhando, Felipe, olha só. Porque tem muita gente ainda que não sabe o que aconteceu comigo, Cadu. Está rindo, Cadu? E essa moça me disse assim, Marcelo, avisa o motorista que eu vou descer, pede para ele não me esquecer não, hein? Você que senta lá na frente com ele. Falei, e eu contei para ela. Mandei um áudio para ela. E contei para ela. E a resposta dela foi, Marcelo, eu estou sem palavras. Sem palavras. Olha, se eu não tivesse ouvido isso de você, eu não ia acreditar, Marcelo. Falou comigo sim, pastor Augusto. Se você não me fala isso, eu não ia acreditar. Marcelo, que Deus é esse? Que Deus é esse? E sabe o que eu falei para ela? Esse Deus é o Deus de propósito. É o Deus de milagre. Que quer também alcançar a sua vida. Sabe por quê?
Porque esse Deus, Ele também conhece a sua necessidade. E essa palavra foi liberada para ela. Deus conhece exatamente a sua necessidade. E ela falou assim: Marcelo, eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras. Mas que Deus continue te abençoando. Eu falei com ela: Ele tem me abençoado, por isso eu estou aqui de pé. Irmãos, deixa Deus entrar no barco. Deixa Deus entrar no barco. E deixa Ele assumir o comando. Ezequiel falou com o Senhor que: Senhor, é Tu que sabes. E Jeremias 32, 27, Jeremias 32, 27 diz aqui o texto: por acaso existe algo difícil para Deus? Existe, irmãos? Existe algo difícil para Deus? Existe, Renan? Algo que Ele não possa fazer? Numa conversa aí com um colega, eu falei que o seu pai tomou uma descarga de 6,6 kV. Em alguns casos que a gente conhece, né, que a gente está dentro da usina, né, Augusto? Né, Felipe? A gente está dentro da usina, não teria chance. Não teria outra oportunidade. E como o choque ele vem, entra no nosso corpo e corre no nosso corpo todo, secaria todo o líquido do corpo dele, tá, Renan? E ele ficaria no tamanhozinho de uma criança. A pessoa encolhe, a pessoa é chupada por dentro. Pelo arco voltaico, pelo arco elétrico. Não teria chance. Mas sabe por que aconteceu isso, Renan? Porque ele não estava sozinho. Sabe por que aconteceu isso com você, Rosângela? Porque você não estava sozinho. Sabe o que aconteceu isso com você, irmã Geusa? Porque você não estava sozinho. Sabe o que aconteceu isso com você, igreja? Porque você não estava sozinho. Existe um Deus que cuida daqueles que nele esperam. Não é seu recurso, não é sua expertise, não é seu intelecto, é a mão de Deus. Foi o que eu disse para o rapaz lá na farmácia, quando o laboratório liberou uma caixa de remédio para mim, 500 e poucos reais. E ele virou e falou assim: ué, nunca vi acontecer isso aqui. Não sei se vocês sabem dessa. Porque o meu testemunho, o primeiro que eu contei, irmãos, criou raiz. Criou raiz. Então tem muita coisa, quem ouviu o primeiro, já tem que atualizar, Felipe. Vai lá na minha página, deixa o seu like, dá o joinha. Mas o rapaz do laboratório falou assim: ué, eu nunca vi acontecer isso aqui. Remédio de graça aqui é só da farmácia popular. E eu virei para ele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é isso aí? O quê? O que, moço? A mão de Deus. A mão de Deus. E quando Jesus chega, irmãos, sabe o que acontece? O milagre acontece. O milagre acontece. Quando nós entendemos o propósito, quando nós confiamos na Sua palavra, quando a nossa fé está em alta, o milagre, ele acontece. E sabe o que Jesus faz? Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. Viva e entenda o propósito do Senhor na sua vida. Uma pessoa falou comigo assim: Marcelo, como é que você está? Eu disse assim: eu estou igual sulamita, vai tudo bem. E quando o sulamita disse que vai tudo bem, Vera, o filho dela já estava morto.
O filho dela já estava morto. E eu disse isso para a irmã: não sei lá onde é que você está. Eu falei: vai, tudo bem, estou igual o Sulamita. E ela virou e me disse assim: mas o filho de Sulamita morreu. Eu falei: eu sei, mas a promessa não era para o filho, a promessa era para a mãe. Então, se Deus prometeu, irmãos, se prepare, que Ele vai cumprir. Então, André, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar os dias, pode passar o tempo, Ele é fiel para cumprir toda a promessa que um dia Ele liberou para você. Mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, vai se cumprir na sua vida. Então, irmãos, nessa noite, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, entenda o propósito do Senhor e lance a rede. Lance a rede, debaixo da palavra do Senhor, lance a sua rede. Não perca seu tempo, não carregue dúvida, lança a sua rede, que Deus vai te surpreender. Não pare, irmãos, não pare, irmã, lança a sua rede. E talvez hoje você já não tem força mais para lançar a rede. Talvez você está tão desacreditado. E um dito popular, né? Talvez você não esteja mais vendo a luz no fim do túnel. Deus hoje, Ele me fala e te fala: entra no meu propósito. Entenda, ande conforme a minha palavra. Porque eu tenho milagre para você. Eu tenho milagre para você. Eu tenho vida para você. E eu gostaria agora de orar por você, para que você não questione, mas você entenda que Deus é aquele que nos governa. E que as suas lágrimas não serão em vão, serão transformadas em milagre. Deus vai fazer o sobrenatural. A pesca, ela foi surpreendente, ela foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa. E no final de tudo ali, Pedro, os seus amigos, os seus irmãos, é o que o texto diz aqui, né? Chegaram na praia, deixaram na praia e seguiram a Jesus. Porque eles entenderam o propósito. E quando nós entendemos o propósito, nós dizemos assim: eu não consigo mais viver sem esse Deus. Eu não consigo mais viver sem esse Deus. Eu quero cada vez mais lançar minha rede. Eu quero cada vez mais ter intimidade. Eu quero cada vez mais me render aos pés do Senhor, porque eu não consigo mais viver sem esse Deus. E essa tem que ser a nossa fala, dia a dia. Os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. Não pare. Não pare. Deus conta contigo. Deus conta comigo. Deus conta com você. E se prepare, porque Ele quer te surpreender, no nome de Jesus. Fique de pé, irmãos. Fique em pé. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Eu gostaria agora de orar por você. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu o propósito, e você que decidiu nessa noite: eu não vou parar. Senhor, está doendo, está difícil,
eu tenho sido humilhado, tenho sido caluniado, mas eu vou lançar minha rede. O que vai acontecer eu não sei, eu vou lançar minha rede. Mas muitas das vezes nos falta força até para lançar a rede. Nos falta força para dobrar os joelhos. Nos falta força para orar. Mas Deus nessa noite quer te animar. Debaixo da palavra dEle. Ele quer restaurar o seu ministério. Ele quer restaurar a sua vida. Ele tem um compromisso com você, Ele conta com você. Mas presbítero, é muita humilhação. Não se preocupe. Deus é aquele que tem propósito. Deus é aquele que é o nosso governo. Mas eu tenho sido tão humilhado, tão pisoteado. Não tem problema. Deus é contigo. E muitas das vezes você se sente abatido. E muitas das vezes você se sente até um derrotado, um frustrado. Mas Deus hoje, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Ele pode mudar a sua história. E Ele quer te trazer vida. Deixa Ele ser o comandante do seu barco, da sua vida. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando. Não importa. O importa é que o Senhor, Ele acredita em você. O Senhor, Ele acredita em você. E Ele vai te erguer. E Ele vai te levantar. Para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. E você vir aqui na frente vai ser um ato que você está lançando a sua rede. Deus, eu não vou parar. Eu não vou parar, eu vou continuar. Está pesado, está difícil, está doendo, mas eu estou aí, Senhor. Porque é o Senhor que me garante a vitória. Eu não sei de nada, eu não posso nada, mas o Senhor é aquele que me garante a vitória. E eu não vou parar. Lá em Barra do Piraí, um irmão falou comigo assim: Felipe, presbítero Marcelo, não fica com vergonha da sua bolsa não. Eu falei, eu não estou com vergonha da minha bolsa. Porque um dia que eu me envergonhar da minha bolsa, eu estou me envergonhando do meu Deus. Foi Ele que quis assim. Foi Ele que me deixou assim. Eu não tenho do que me envergonhar do que Deus fez. Uma coisa eu sei: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Isso eu sei. Isso eu sei. Por isso que nós queremos orar pela sua vida, pela sua causa, pela sua situação. Deixa Jesus conduzir. Lance a rede, irmãos. Lance a sua rede. Lance a sua rede. E se prepara para o sobrenatural do Senhor, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu marido, nos seus filhos. Lance a rede. Lance a rede. E como Deus é um Deus fiel, você se prepara, porque as suas bênçãos serão incontáveis. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor Augusto. Pastor Augusto, só vou estar orando. Amém, vamos orar. Se você tem uma causa para colocar diante de Deus, uma preocupação, uma doença, necessita de uma cura,
Coloque a mão no seu coração. Derrame a sua alma diante do Senhor, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E oremos a Ele. Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Criaste os céus e a terra. E dessa terra, ó Deus, formaste cada um de nós, porque nós somos do pó da terra. E para o pó nós voltaremos. Mas Tu nos fizeste, ó Deus, e nos criaste para o louvor da Tua glória. E, ó Deus, sabemos que Tu conheces todas as estrelas que formastes. Conheces cada uma pelo nome. E nos maravilhamos com isso, obra tremenda. E Tu também conheces, ó Deus, cada um de nós. Conheces o nosso coração, conheces as nossas mazelas, conheces as nossas enfermidades, conheces os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. E nós queremos, ó Deus, esta noite depositar diante do Teu altar cada um desses pedidos, cada uma dessas necessidades, cada um desses medos e ansiedades e temores e tremores. Nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, sabendo que Tu és o Deus que tem todo o poder. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és, ó Deus, que revigora o cansado, fortalece aquele que já está sem forças, e nós nos quedamos ante o Teu poder, ante a Tua glória, e nós queremos, ó Deus, que Tu faças morada em nós, e haja sobre nós, e opere sobre nós, para, ó Deus, que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, ó Deus, através de nós. Queremos que Ele seja exaltado, conhecido por todos aqueles que nos conhecem. Queremos, ó Deus, que vidas sejam salvas através do nosso testemunho, que vidas sejam alcançadas através desses testemunhos que vão ser glorificados aqui neste lugar. Então nós te pedimos, ó Deus, que Tu liberte, que Tu cure, e que o Teu nome seja exaltado. E desde agora nós Te louvamos e Te agradecemos pelos milagres, ó Deus, que Tu vais operar, pelas curas, ó Deus, que Tu vais operar, pela paz que vai ser derramada neste lugar. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Te pedimos isso, ó Deus, quedados ante o Teu poder, humilhados ante a Tua presença, sabendo que o Teu nome tem todo o poder no céu e na terra. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.